Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, com uma boa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Estar compartilhando uma palavra com vocês. Depois a gente segue com uma oração. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículos 16 até o 18. Pastores, obreiros, obreiras, irmãos, amigos visitantes, que bom, né, que vocês vieram, amém? Então vamos compartilhar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18. O pastor Eliseu hoje cedo já comentava algo sobre isso, que diz o seguinte: no capítulo 5, Paulo vai falar, né, sobre a vinda do Senhor, e ele tem aqui vários ensinamentos, e aqui a partir do versículo 12 até o 22, né, que é o encerramento, até o 28, que é o encerramento do capítulo, cada versículo aqui daria uma pregação, né, de tão interessante, tão maravilhoso que Paulo escrevia. Então no 16 até o 18 ele fala: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, regozijai-vos sempre, se alegrem sempre, orai sem cessar, orem, busquem a Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Aqui alguns ensinamentos, né, para nós cristãos, para vivermos em alegria, estarmos sempre orando, que é buscar a Deus, né, conversar com Ele. Quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus, mas não orar somente quando a gente está em dificuldade, mas em todos os momentos, e agradecer sempre em todos os momentos. Olha, a gratidão é uma das palavras que eu mais tenho escutado ultimamente. Gratidão. A gratidão a Deus, agradecer por tudo que Ele nos abençoa em nossa vida, em nossos dias, em nossos momentos. Agradecer pelo culto, agradecer pela palavra, agradecer pelas pessoas que prepararam esse momento. Dar um obrigado a alguém. Olha, obrigado, obrigada. Grato pelo teu serviço, grato por este momento de estarmos aqui, amém? Somos gratos em tudo, devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças uma vez mais por estarmos aqui na tua casa, esta porta aberta que nos recebe, para louvarmos o teu nome, para ouvir a tua palavra, aprender com a tua palavra e nos alegrarmos aqui com a tua presença, com a presença dos irmãos, das pessoas que estão aqui para te cultuar, Senhor. Muito obrigado, dirige este culto para a honra e glória do teu nome e que possamos sair daqui, Senhor, ainda melhores do que entramos, com a tua presença maravilhosa, com a tua palavra, com a alegria entre os irmãos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nós saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Essa canção é quase uma poesia, um pedido para Deus encher a nossa vida. E nós vamos levantar as nossas mãos e vamos adorar a Ele, porque Ele é digno e Ele merece todo o louvor, amém?
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Converse com ele nessa noite e diga: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. De novo, Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Queremos derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Sim, Senhor, queremos derramar o nosso coração diante de ti, Jesus. Queremos nos derramar diante de ti, Senhor. Que a nossa adoração, Senhor, venha fluir neste lugar, Senhor. Sim, Jesus, que a nossa oração venha subir, Senhor, com um cheiro suave diante de ti, Pai. Glórias a ti, Jesus. Santo tu és, Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Não deixe no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A
sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glórias a Ti, Jesus. Fica conosco, Senhor. Faz morada no nosso coração, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Glórias a Ti, Jesus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só
só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Sim, Jesus, nós declaramos, Pai, que não há nada melhor do que estar na tua casa, não há nada melhor, Senhor, do que estar perto de ti. Debaixo das suas asas, Senhor, nós encontramos refúgio, Pai. Debaixo das suas asas, Senhor, nós estamos protegidos, Senhor. Sim, Senhor, como criança, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor cuida de nós. E não há nada melhor, Senhor, do que nos sentirmos cuidados, Pai. Não há nada melhor quando nos sentimos amados, Senhor Jesus. E sabemos que perto de Ti, Senhor Jesus, é isso que nós nos sentimos, Pai. Amados e cuidados, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do nosso dia, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos, Senhor. Apesar das dificuldades, Senhor Jesus, apesar de às vezes nós não somos gratos, Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Sim, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Jesus, eu sei, Pai. Por isso hoje nós queremos Te agradecer e dizer que não há nada melhor do que estarmos juntos e perto de Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Rodrigo, na sua abertura, ele disse que bom que você veio, que bom que você está aqui. E nós acabamos de cantar que não há nada melhor que meu Deus. Embora se você estivesse na sua casa, ficasse na sua casa, Deus estaria lá também. Deus estaria com você lá. Mas Ele preparou essa casa, esse lugar, para que nós pudéssemos reunir, para que pudéssemos estar em comunhão, para que pudéssemos estar juntos. Quero ler com os amados no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22, leremos até o versículo, ou melhor, leremos o versículo 1 e o versículo 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes,
e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi chegara ao fim das suas forças. Davi chegara num momento muito difícil da sua vida. E o mesmo homem, o mesmo Davi, que usou de graça, como falamos aqui o mês passado, o mesmo Davi que usou de graça como Mefibosete, agora ele chega numa situação difícil. Ele chega no fim das suas forças. Ele passa por um momento extremamente desafiador. O mesmo que usou de graça. O mesmo que nós vamos ver vários relatos na sua vida. O mesmo que venceu várias batalhas. Mas ele atravessou uma situação difícil. E quando nós vamos olhar com mais profundidade na vida, na história desse homem, ele chegou um momento da sua vida de salivar, de se fazer de louco, para tentar se esconder, para tentar fugir de Saul, para tentar escapar de Saul. Então, imagine a situação que ele chegou, se fingir de louco, salivar, dar uma de louco, procurar um território inimigo, território que não era para ele, um lugar que não era para ele. Ele foi no território inimigo, foi lá, disfarçou-se, fez de louco, porque alguém estava atrás dele. Alguém queria matá-lo. Alguém queria ceifar a vida de Davi. E aí então a sua vida virou uma turbulência, né? Um maremoto. Várias situações, várias circunstâncias cercando Davi para tentar derrubá-lo, vários eventos na vida de Davi. E ele chega nesse ponto, nessa situação, ao ponto de perder a esposa, ao ponto de perder emprego, ao ponto de perder a família, ao ponto de ficar sem comida. Por quê? Porque ele foi parar numa caverna. Ele foi se esconder numa caverna. Tamanha era a situação que ele estava enfrentando. O que eu vou fazer agora? Primeiro procura lá um território do inimigo. Quem sabe aqui alguém vai se esquecer de mim, né? E eu posso. Mas aí ele vai parar numa caverna. E ali ele fala: eu vou me esconder aqui, e aqui ninguém vai me encontrar. Aqui eu não vou falar com ninguém. Aqui ninguém vai me achar. Vou ficar bem escondidinho ali. Só que ele podia se esconder de muita gente, mas não podia se esconder de Deus. Deus estava lá. Deus estava na caverna. Ele falou: aqui ninguém vai me encontrar. Mas acontece que Deus estava no controle da vida de Davi. Deus estava monitorando a vida de Davi. Davi não escapou do monitoramento de Deus. E talvez ele ali no seu coração, pensando, né? Estou bem escondido aqui, ninguém vai me encontrar nesse lugar. Mas Deus estava olhando. Deus estava acompanhando Davi. Deus estava observando Davi. Deus estava observando o seu comportamento, a sua postura, o seu pensamento. E naquele lugar, certamente, Davi conversou com Deus. Deus, aqui é o lugar que eu encontrei. Aqui é o lugar que eu achei para me esconder. E agora, eu não tenho ninguém para conversar, senão o Senhor. Eu não tenho ninguém para abrir o coração, senão o Senhor. Mas o texto que nós lemos diz que quando seus familiares tomam conhecimento que Davi estava na caverna, eles vão então em direção até Davi. Só que Davi, ele ficou por um tempo esquecido, até mesmo da sua família,
Porque quando Samuel foi lá na sua casa, Samuel teve que perguntar, escuta, acabaram os seus filhos? Porque Davi estava excluído da sua família, deixa onde ele está, não precisa se incomodar com ele. Então o profeta teve que perguntar, escuta, acabaram os seus filhos, não tem mais ninguém na casa? Ah não, tem mais um, mas ele está lá no campo e tal. Então ele estava distante da sua família. Quando ele vai lá no campo lutar com o gigante, como é que ele foi recebido? Quando ele chega lá, um dos seus irmãos se dirige para ele e fala, olha, você veio aqui se mostrar, né? Você veio aqui se exibir. E mais uma vez Davi é humilhado, porque ninguém queria saber dele. Achava que Davi era um estorvo, achava que Davi não servia para nada. Mas como eu disse, Deus estava no controle. Talvez Davi ali pensando, aqui ninguém vai me encontrar, nem mesmo a minha família. Mas quem que aparece lá na caverna é a sua família. É a sua família que vai ao seu encontro. Davi podia estar ali tentando se esconder e pensando consigo mesmo, não quero nem saber da minha família. Mas Deus, que está no controle de todas as coisas, pega a sua família e leva até Davi. Ou seja, ó, Davi está escondido na caverna, ele precisa de ajuda, então vai ao encontro dele. Então, numa pequena introdução nesse texto aqui, nós percebemos a angústia de Davi. A angústia de um homem que foi valente, que venceu muitas batalhas, mas enfrentou dificuldades, enfrentou situações difíceis, enfrentou momentos desafiadores. Então, meu irmão, não é só com você. Davi passou por situação difícil. Ah, mas senhor, por que só comigo? Não é só comigo, não é só com você. Davi também passou por situação difícil. Davi enfrentou situações desafiadoras. Repito, Davi chegou num ponto de ir no território inimigo e desfazer de louco. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua aflição. E aí você começa a perguntar, a pensar, mas como homem, né, dessa grandeza como nós vemos, a sua história, e se fez de louco? Sim, se fez de louco, porque a situação era muito difícil. Você imagina Davi sendo perseguido por Saul, e ele, naquele conflito, o que eu faço? Ele é um homem de Deus, não posso matá-lo, mas ele quer me matar. Qual é a saída? O que eu vou fazer? E aí ele chega nessa situação. E nós podemos tirar algumas lições desse texto aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que eu encontrei nesse texto. Mesmo que você esteja, ou mesmo que estejamos passando por situações difíceis, Deus, Ele pode nos usar. E Deus, Ele quer nos usar. Mesmo que a nossa situação seja extrema, como a de Davi, Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer usar a sua vida. Mesmo em situações extremas. Outra lição que nós encontramos aqui. Mesmo que estejamos passando por uma situação difícil, por uma situação desafiadora, alguém vai encontrar virtudes em você. Alguém vai encontrar talentos em você. Alguém vai ver graça em você. Alguém vai ver em você coisas boas. Por quê? O texto diz que os familiares de Davi chegaram lá. Mas o texto também fala que os necessitados, os aflitos, foram ao encontro de Davi. Ou seja, alguém olhou e falou, peraí, Davi está na caverna, mas
Davi tem alguma coisa que vai servir para nós. Davi tem alguma coisa que vai servir para a nossa vida. Então você pensa Davi na caverna, e nós encontramos aqui duas situações. Primeira, Davi na caverna, aí ele olha e começa a chegar para ele pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas aflitas. E Davi no seu coração, peraí, eu vim me esconder porque eu estou em aflição, porque eu estou em angústia. Agora, vem ao meu encontro pessoas necessitadas, vem ao meu encontro pessoas carentes, vem ao meu encontro pessoas... Peraí, eles estão nas mesmas condições que a minha, outra vez pior do que eu. E agora essas pessoas vêm ao meu encontro. Talvez Davi estava ali escondido, pensando não querer ninguém, mas ao mesmo tempo, quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? Quem vai me amparar numa situação como essa? Aí chegam para eles pessoas necessitadas. Esse grupo que chegou lá, talvez no caminho eles conversaram, né? Mas espera aí, Davi está lá na caverna, está escondido, não quer saber de ninguém. Agora nós vamos ao encontro dele. Você acha que ele tem alguma coisa para nos oferecer? Você acha que ele tem alguma coisa para dar para a gente? Se ele está numa situação de miserável, foi se esconder numa caverna, será que ele tem algo para oferecer para nós? Olha a condição dele. Eu estou conjecturando, né? Aquela conversa. Não, rapaz, vamos até lá. Pode ser que ele tenha sim algo para nós. Pode ser que ele tenha algo para nós. E aí Davi recebe essas pessoas necessitadas, carentes. Esse texto mostra para nós que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, como nós imaginamos. Nem sempre vem ao nosso encontro pessoas que nós queremos, ou que nós achamos que elas vão fazer o bem para nós. E a gente fica pensando, né? Puxa, quem me dera receber alguém aqui hoje para me ajudar, para me amparar, para me socorrer. Quem me dera pudesse chegar alguém aqui hoje. E a gente começa a pensar, a gente começa a imaginar. As coisas podiam acontecer dessa forma, desse jeito. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem os seus meios de agir. Deus tem as pessoas para Ele usar, e não importa. Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí Ele pega então essas pessoas também desamparadas, aflitas, sendo perseguidas, e colocam diante de Davi. Davi não queria, mas Deus sabia o que estava acontecendo. E Deus falou, eu vou usar aqui os meus meios para usar a vida de Davi. Eu vou usar aqui os meus meios para levar pessoas para abençoar Davi. E aí então leva essas pessoas. Lembra de Elias? Quando Elias está numa situação difícil, o que Deus fala com ele? Davi, vai para tal lugar que eu vou te levar lá para uma viúva que ela vai cuidar de você. Mas uma viúva, Senhor, eu já estou aqui nessa situação, agora você vai me levar para uma viúva? E nós sabemos da história, o Senhor levou Elias, e ele foi abençoado por uma viúva, e abençoou a viúva. Elias não foi parar na mão de um ricaço, na casa de um ricaço, ele foi parar na mão de uma viúva. E Davi agora, ele recebe essas pessoas carentes que se juntam a ele naquela situação difícil. O que nós encontramos aqui nesse texto? Que Deus, Ele não chama os grandes, Deus, Ele não chama os poderosos para ser seus servos. Deus, Ele chama pessoas dispostas.
Deus, Ele chama pessoas com coração aberto. Deus, Ele escolhe pessoas com coração disponível. Deus, Ele escolhe pessoas com coração sensível. Pastor, mas pessoas necessitadas? Sim, mas são as pessoas que Deus, Ele usa. Quando o coração está aberto, quando o coração está sensível, quando o coração está quebrantado, aí Ele pega essas pessoas que nós não imaginamos, que pode ser alguma coisa, que pode fazer alguma coisa, e coloca dentro de nós, para usá-las. Para usá-las. Repito, Deus, Ele não chama os poderosos para ser seus servos. Deus, Ele chama aquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto. Ele chama aquele em que há disposição para servir. Um coração submisso, um coração aberto, um coração disponível. Quando você faz a primeira leitura, mas espera aí, o que esses necessitados foram fazer lá na caverna, onde Davi estava, se eles estão nas condições semelhantes à de Davi? Mas o texto diz que Davi se tornou o líder dessas pessoas. Aí você pensa num homem fugindo, se escondendo, com o coração aflito. O que ele vai fazer? E aí chegam pessoas necessitadas, o que eles vão fazer? Deus usa, Deus trabalha. Às vezes nós chegamos em uma situação e achamos que chegamos no final, chegamos no fim. Fim de carreira, fim da linha. Daqui não vai sair mais nada, não vai acontecer mais nada. Já estou na caverna, aqui é o meu fim. Mas, em outras palavras, ali era o começo da vida de Davi. Por quê? Porque tinha pessoas ali que Deus usou a vida dele para trabalhar na vida dessas pessoas. E essas pessoas foram usadas para quê? Para trabalhar na vida de Davi. Para que o caráter de Davi fosse aperfeiçoado ali. Davi não somente estava ali escondido, mas chegou pessoas e Davi, o que eu vou fazer agora? Com essas pessoas necessitadas. Certamente ninguém chegou lá e falou: Davi, nós viemos aqui porque você tem alguma coisa para oferecer para nós. Eu? Davi. Nossa. Olha a nossa situação aqui, ó. O rei aumentou os nossos impostos. Estamos devendo para todo mundo. Tem um monte de gente atrás de nós, querendo beber nosso sangue, querendo pegar nossos bens. E nós viemos para aqui porque certamente você tem algo para nós. E mais uma vez eu conjecturando, Davi ali na caverna falando com Deus: Deus, mas e agora? O que eu vou fazer? Esses camaradas aqui, acho que eu tenho alguma coisa para eles. O que eu faço? Mas ali foram pessoas necessitadas, mas pessoas que estavam com o coração aberto, coração sensível. Davi, estamos aqui. O que nós podemos fazer por você? O que você pode fazer por nós? Então, meus irmãos, muitas vezes Deus pode colocar pessoas dentro de nós que aos nossos olhos não vai servir. Depois a gente vai olhar, mas espera aí, o Senhor colocou essa pessoa aqui dentro de mim, mas o que ele vai fazer? O que eu posso fazer por ele? Em situações difíceis, nem sempre Deus vai colocar dentro de nós pessoas abastadas, pessoas instruídas, pessoas demasiadamente preparadas para estar ao nosso lado, para estar com a gente. Não, nem sempre. Está muito claro nesse texto aqui, que Deus não colocou poderosos para estar com Davi, no tempo que ele estava necessitando, no momento de aflição, no momento de angústia que ele estava passando. Não, Deus não colocou pessoas lá, que chegaram na caverna, cheio de cestas básicas, com uma sacola cheia de roupa. Davi, está aqui, para você, nós viemos aqui. Não,
Eles estavam na mesma condição que Davi, ou pior. Porque eles estavam também fugindo. Eles também estavam desesperados. Eles também estavam angustiados. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus tinha um propósito na vida dele. Davi, ele tinha sido escolhido por Deus, mas ele precisava ser o quê? Lapidado. Ele precisava ser aperfeiçoado, ele precisava ser moldado, para quando chegasse o momento de ele assumir o trono, aí ele estaria, agora é o momento, agora chegou a hora. Então foi o momento de Deus estar ali aperfeiçoando a vida de Davi, aperfeiçoando o ministério de Davi, aperfeiçoando a vida dele, lapidando a vida dele, cuidando do seu caráter. Talvez Deus enviou essas pessoas até Davi para ver como é que ele ia se comportar, como que ele iria receber essas pessoas, como que ele iria tratar dessas pessoas, como que ele iria conduzir essas pessoas, qual seria o seu comportamento, porque lá na frente, ele não ia cuidar de algumas famílias, ele não ia cuidar de algumas pessoas, ele ia cuidar de uma nação, ele ia cuidar de várias classes, várias culturas, comportamentos, recursos, enfim. Então, de certa forma, ele tinha que estar. Não é que ele ia sair desse ambiente perfeito, mas ele precisava sair dali moldado já para as coisas que viriam adiante. Então, mesmo que você esteja em situações difíceis, Deus, ele pode te usar e Deus, ele quer te usar. Deus, mas eu estou passando, está difícil. Mas Deus quer te usar, mesmo assim. Mesmo que você esteja atravessando uma situação desafiadora, alguém pode encontrar qualidades em você, como encontraram aqui em Davi. Por isso que foram à procura dele. E Davi se tornou líder. Por quê? Ele tinha alguma coisa para dar, ele tinha alguma coisa para oferecer para essas pessoas. Então, nem tudo está perdido. Presta atenção. Nem tudo está perdido. Pastor, uma situação é desafiadora, mas alguém está vendo qualidades em você. Alguém está vendo coisa boa em você. Então aguenta firme. Na aflição, na luta, segura firme aí. Porque Deus quer usar você. O que nós encontramos aqui, amados? Que essas pessoas, elas teriam passado desapercebido da história, se elas não tivessem um encontro com Davi. Essas pessoas, elas não iam fazer parte da história, se elas não tivessem passado um tempo com Davi. Os discípulos, eles iriam morrer no anonimato, se eles não tivessem andado com Jesus. Mas quando Jesus os chamou, eles aceitaram o chamado de Jesus. Então eles não ficaram no anonimato. Nós vamos encontrar aqui o testemunho, a vida dos discípulos. Por quê? Porque eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles ficaram um tempo com Jesus. Se eles não tivessem andado com Jesus, certamente eles iam morrer no anonimato, eles nem iriam aparecer. Mas pelo fato deles estarem com Jesus, andar com Jesus, ouvir as suas instruções, eles não ficaram no anonimato. Não. Ficou algo registrado aqui, da vida de cada discípulo de Jesus. Outra lição que nós encontramos aqui, que Davi ainda não tinha sido aclamado rei, mas ele tinha o chamado, ele tinha a unção, ele tinha sido escolhido por Deus. E às vezes nós queremos líderes prontos, né? Nós queremos líderes prontos, nós queremos líderes afinados, nós queremos líderes do nosso jeito, daquilo que nós achamos, né, que tem que ser. Nós sabemos
do desprezo que Samuel teve, né? Nós queremos um rei. Tá bom, Deus falou, vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei para vocês. E aí deu Saul, porque o povo queria um rei. E muitas vezes nós queremos líderes prontos, líderes. Davi estava pronto aqui. Davi estava 100%. Mas muitas vezes nós queremos líderes prontos, nós queremos líderes perfeitos, nós queremos líderes apurados, não queremos crescer juntos. Não queremos desenvolver uma liderança juntos. Porque aquele que é líder, ele não nasce líder. A liderança vai desenvolvendo. E às vezes essa liderança, ela vai desenvolver junto com você. Através de você também, através da sua vida. Mas a gente quer tudo prontinho. Mas esses homens que foram até Davi, foram atrás de um homem que estava fugindo. Mas o texto diz que Davi se tornou líder deles. Davi foi líder desses homens. Davi foi líder desses 400 aqui e um pouco mais. Mas foi nesse ajuntamento aqui de pessoas necessitadas que a liderança de Davi foi aperfeiçoada. Que a liderança de Davi foi ali se desenvolvendo, foi crescendo, foi amadurecendo. Mas como às vezes a gente quer do nosso jeito, aí vem qualquer um, vem qualquer pessoa. Porque a gente não quer esperar, a gente não quer aguardar, a gente não quer crescer junto. A gente não quer fazer parte desse crescimento. A gente não quer contribuir para esse crescimento. Não queremos esperar. Não queremos crescer juntos. Ah, mas Deus podia mandar uma pessoa assim. Primeiro que Deus que escolhe. Primeiro que Deus faz do jeito dele. Deus faz do jeito dele, do jeito que ele quer. E mais, se você imagina, né, que alguém, né, se você imagina alguma liderança, talvez você tenha que fazer parte para que ele seja um líder como você pensa, como você imagina, talvez. Mas a sua presença ali vai fazer com que a liderança desenvolva. Então não queira líderes perfeitos. Não. Procure crescer junto com ele. Procure crescer junto com ela. Esteja junto para que essa liderança que você espera, que você aguarda aí, ela cresça, ela amadureça. Não vai embora, não desiste. Ah, ele não faz como eu penso, ele não faz como eu imagino, então estou fora. Mas esses homens aqui se encontraram com um fugitivo. Foram se encontrar com um homem que estava fugindo. Foi se encontrar com um homem que estava cheio de medo. Foi se encontrar com um homem que estava apavorado. E esse homem se tornou o líder dessas pessoas aqui. Esse homem que estava com medo, esse homem que estava apavorado, esse homem que estava fugindo, se tornou o líder dessas pessoas carentes. Se Davi tivesse ali na sua perfeição, se Davi tivesse prontinho ali, uma liderança, não, eles procuraram porque Davi já era um líder nato, um homem preparado, experiente, então eles foram atrás de uma pessoa preparada. Não, foram atrás de um fugitivo, se encontraram com um fugitivo. E esse fugitivo se tornou o líder desses homens. E esse texto mostra para nós que a caverna não é o fim de tudo. A caverna não é o fim de tudo. Mesmo dentro da caverna, Deus pode fazer algo. E é difícil a gente pensar nisso, né? A gente pensar como Davi, que chegou no fim das suas forças. O que Deus pode fazer? Não tem mais força, não tem mais ninguém, não tem família, não tem amigos,
não tem tutor, não tem. Mas Deus estava lá. Davi estava longe de tudo e de todos, mas não estava longe de Deus. Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, tu aí estás também. Se eu descer no mais profundo abismo, ali tu estás também. Então, podemos fugir de tudo e de todos, mas não podemos fugir de Deus. Não podemos fugir da presença de Deus. E Deus, Ele pode fazer algo, mesmo dentro da caverna. Talvez você possa se deparar com alguém que você olha e aos seus olhos você não vai dar o devido valor. Mas talvez é essa que vai te ajudar. É essa que vai estar junto com você. Na caverna, na aflição, diante dos desafios. Todos nós enfrentamos desafios. Uns um pouco maior, outros um pouco menor. Mas a caverna não é o fim. Deus, Ele pode fazer algo através da sua vida. Você olha, Senhor, mas eu não valho nada, eu não sei exatamente o que Davi conversou com Deus lá na caverna, os detalhes, os pormenores. Né? Talvez ele falou um monte de coisa lá, mas Deus conhecia realmente o coração dele. O que passava na mente dele e no coração deles. Aí Deus pega esse homem fugitivo e usa a vida dele para o seu louvor. Ah, pastor, mas Deus já tinha escolhido, ele já tinha recebido lá a unção, já tinha sido separado, mas ele chegou aqui numa situação desesperadora. Podia brigar com Deus, Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou lá e olha onde eu cheguei. Mas ele falou, você chegou até aqui, mas você vai sair daqui diferente, vai sair daqui numa outra situação. Amém? Se põe em pé. Só quero colocar 2 pontos aqui. Que mesmo em situações difíceis, não somos impedidos de ser usados por Deus. Deus, Ele pode usar essas situações difíceis, tenebrosas da nossa vida para nos usar. E outra situação é que a caverna não é o fim. Talvez ela seja o começo do extraordinário que Deus, Ele pode fazer. Feche seus olhos. Converse com Deus. Talvez você esteja aí diante de alguns conflitos, alguns dilemas, algumas dúvidas. Talvez você esteja aguardando algumas respostas ou precisa dar uma resposta. E eu acredito que o Senhor alcançou o seu coração, como alcançou o meu. Talvez você esteja pensando, não, quando eu for bom, aí eu vou aceitar esse chamado, aí eu vou aceitar essa liderança. Quando eu estiver ali já bem aperfeiçoado, bem preparado, aí eu vou abraçar esse desafio. Mas Davi estava na caverna fugindo. Lá na caverna ele se tornou o líder daquelas pessoas. Ele não estava 100% preparado, mas lá na caverna ele foi usado por Deus para desenvolver o seu ministério, para desenvolver a sua vida com Deus.
Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar na Tua casa, de poder louvar o Teu nome, poder compartilhar da Tua palavra. Senhor, nos ajuda em meio às aflições, nos ajuda em meio às dificuldades, nos ajuda em meio aos desafios da vida, aos desafios do ministério. Nos ajuda, Senhor Jesus, que não desistamos, mas que nós possamos permanecer, que possamos continuar, que possamos prosseguir, que possamos avançar, confiando no Senhor. Entender e compreender, Pai, que a caverna não é o fim de tudo, que a caverna não é o final, que possamos entender e compreender, Pai, que mesmo diante de aflições, de luta, de perseguição, o Senhor quer nos usar para abençoar outras pessoas. O Senhor quer nos usar para conduzir outras pessoas. O Senhor quer nos usar para liderar outras pessoas. Então nos ajuda a permanecer, nos ajuda a continuar. Senhor, aquele que tem recuado, Senhor, que ele possa repensar e abraçar o ministério, e abraçar o chamado. Que ele possa repensar, ó Deus, que ele possa voltar atrás e dizer: